Eita, meus irmãos, certas dicas que eu recebo, essa é uma delas, ela foi bem pedida por vários inscritos desde a semana passada e eu sinceramente estava evitando, sou bem sincero para vocês em dizer isso, porque embora quase 10 anos fazendo vídeo aqui direto, são 9 anos, ano que vem, se Deus permitir, serão 10. Eu deveria estar calejado já desses assuntos, não me aborrecer, mas eu me aborreço. Eu continuo me irritando da mesma maneira como eu me irritava assim que eu comecei esse trabalho. Até porque eu sei aonde tudo isso vai dar. Qual é o motivo disso estar acontecendo. Então a matéria, agradeço a todos os irmãos que enviaram, ela é isso aqui, ó. Suécia autoriza manifestação para queima da Bíblia e da Torá. Ou seja, o país, o governo, autorizou que se fosse queimado publicamente a Bíblia e o Torá. A Suécia era aquele país que eu já falei aqui, que era muito forte no futebol, fazia frente sempre ao Brasil e de repente começou a desaparecer, acabar o tradicionalismo do esporte. Por quê? Porque a Suécia ela foi comprada e ela absorveu todas essas ideologias nefastas que estão aí. Agora há pouco, eu não descobri isso nem vendo nenhum conservador falando, foi a mídia na própria Europa falando o seguinte, que era um absurdo, que era um exagero. Algumas propostas que estavam lá, como obrigar os homens a urinar sentado. Porque segundo as mulheres de lá, que é quem veste as calças, o fato do homem urinar nos banheiros em pé, às vezes saem uns pinguinhos e mela tudo, deixa tudo sujo, e elas não queriam mais que fosse assim, eles seriam obrigados por lei, né, de urinar sentado. E aí mesmo lá, né, na União Europeia, o pessoal disse, é um pouco de exagero, né? Um pouco de exagero, meu irmão. Um pouco de exagero. Então um país que tem esse tipo de lógica, né, que vai implementando aos poucos as leis de Sodoma e Gomorra, de forma mais moderna, mas basicamente a mesma coisa, não podia dar em outra coisa a não ser isso, ó. Queima da Bíblia e da Torá, publicamente autorizado, né? Escarnecer a religião dos outros, pode. Agora, imagine, né, se pegassem outras bandeiras que eles defendem e fizessem isso. Afinal de contas, são crenças de uma forma ou de outra. Após a queima pública de um Alcorão na Suécia há 2 semanas atrás, quer dizer, eles são queimadores, né? Literalmente queimadores. Não é do que você está pensando não, né, meus irmãos? Eles são queimadores de livros, né? Eu sei que você pensou outra coisa, tá queimando, né? Vocês, hein, família? Eu consigo ouvir daqui o pensamento, viu? Mas vamos lá, porque só rindo, família, só rindo mesmo de uma coisa dessa, só rindo. Vamos lá. A polícia de Estocolmo autorizou uma manifestação na qual seriam queimadas cópias da Torá, o livro sagrado dos judeus, e da Bíblia, o livro sagrado dos cristãos. A porta-voz da polícia sueca, Carina, disse em entrevista à agência de notícias AFP que a autorização não se referia a um pedido oficial para queimar publicamente a Torá e a Bíblia, mas a uma reunião na qual uma opinião seria expressa. Isso é uma diferença importante, ressaltou Carina. A polícia de Estocolmo argumentou que só pode se recusar a aprovar uma reunião pública se ela causar grandes transtornos ou for um risco para a segurança pública. É muita hipocrisia, né, família? Porque veja só, o cara vai fazer uma reunião pública para escarnecer, né, da religião das pessoas, da doutrina que muitos de nós, né, tenta todos os dias aplicar nas nossas decisões, na nossa maneira de viver. O cara vai fazer isso publicamente. Tudo que você acredita, o seu livro de regra, o cara vai queimar ali com o único objetivo: ridicularizar a sua crença. Eu só me pergunto isso, família, se fosse o contrário, né? Se as pessoas pegassem as bandeiras, principalmente essas progressistas, que estão aí dos mais variados tipos, e fosse queimar. E pior, você acha que ele queimou longe dessas pessoas? Não, a matéria ainda fica pior. E eu vou dizer para vocês onde é que eles querem chegar. No entanto, no registro da manifestação, os organizadores anunciaram que exemplares da Torá e da Bíblia seriam queimados. Segundo o requerente, a ação seria uma reação à queima do Alcorão islâmico no final de junho, que também ocorreu com a aprovação oficial da polícia, sob o argumento de que liberdade de expressão. Quer dizer, liberdade de expressão para eles fazerem o que eles querem, e para nós é o quê? Opressão. Para nós é opressão. Mais uma vez eu pergunto, imagine o que é que aconteceria se fosse nós a fazer esse tipo de coisa. Para os organizadores da nova manifestação, o objetivo era expor a hipocrisia sueca.
Neste sábado 15/7, data marcada para o ato em frente à Embaixada de Israel, o homem que planejava o protesto disse que não queimaria as escrituras religiosas, informou a mídia sueca, mas ele já tinha a permissão. O problema é esse: se ele queimou ou deixou de queimar, na nossa fé nada ia mudar. Mas o problema é você ver as autoridades, né, dizendo pode queimar, pode liberar, porque você está debaixo da liberdade de expressão. Quer dizer, os caras distorcem e colocam liberdade de expressão o que eles quiserem que seja. Uma coisa pode ir ao extremo e a outra não pode nem sequer fazer uma crítica. Você está entendendo, meu irmão? Eu, infelizmente, tenho que falar como um idiota aqui, você sabe disso. Como um babaca. Muitas vezes usando códigos, palavrinhas bonitinhas, mas você sabe. Infelizmente chegamos a isso, né? Não é porque eu queira. É obrigado. Mas você está entendendo, meu irmão, aonde tudo isso aqui está levando. Olha só, ele jogou um isqueiro no chão e afirmou que, apesar de ter recebido a permissão da polícia, nunca teve a intenção de queimar os livros sagrados. Nunca pensei que fosse queimar nenhum livro, disse ao homem aos reunidos no local. Aí a matéria aqui também não diz quantas pessoas tinham, que eu acredito que era meia dúzia de pessoas, né? Ahmed A, de 32 anos, é muçulmano e afirmou que o verdadeiro motivo do protesto era chamar a atenção para a diferença entre liberdade de expressão e ofensa a outros grupos étnicos. Esta é uma resposta às pessoas que queimaram o Alcorão. Quero mostrar que a liberdade de expressão tem limites, explicou o sueco de origem síria. Quero mostrar que nós temos que nos respeitar, vivemos na mesma sociedade. Se eu queimar a Torá, outro a Bíblia, outro o Alcorão, haverá uma treta. O que eu queria era mostrar que não é certo fazer isso, acrescentou. O cara foi inteligente, o cara foi gente boa, né? Eu tiro o chapéu aqui pro rapaz que acabou escancarando, né, a hipocrisia mesmo é das autoridades que liberaram isso. Então parabéns ao muçulmano, parabéns. Ele tá certo mesmo, não é isso que é liberdade de expressão. Isso é ofensa, né? Aí veja, é liberdade de expressão liberada geral, né? Liberou geral para um lado e para o outro não. A aprovação concedida, porque é esse mesmo o problema, né? Foi a aprovação, o problema foi esse desde o começo. Foi alvo de fortes críticas em Israel e entre as organizações judaicas. Como presidente do Estado de Israel, eu condenei a queima do Alcorão, sagrado para os muçulmanos em todo o mundo. E parte o meu coração agora que o mesmo destino aguarde uma tora. Rapaz, e pior é que tá escrito assim mesmo, viu, família? Não é erro meu, não. Tá escrito uma tora mesmo. Eu acho que é o Torá, né? Não sei se o cara que digitou o texto escreveu errado, que é vacilão mesmo, ou ele quis tirar onda, né? Botou uma tora, né? Bom, fica aí a interpretação de vocês, mas estamos falando aqui do Torá, né? De uma tora mesmo. Você vê, os caras são pilantras. Mas seguinte, deixa eu me recompor aqui. O livro eterno do povo judeu, disse o presidente israelense Isaac Herzog, não bem esquisito aqui. Ele condenou a permissão para queimar livros sagrados nos termos mais fortes. Segundo ele, permitir a desfiguração do texto sagrados não é um exercício de liberdade de expressão, mas uma incitação óbvia e um ato de puro ódio. O mundo inteiro deve se unir e condenar claramente esse ato hediondo, disse Herzog. O primeiro-ministro israelense Benjamin escreveu no Twitter: o Estado de Israel leva muito a sério esta decisão vergonhosa que prejudica o Santíssimo do povo judeu. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Elin Cohen, pediu às autoridades suecas que evitassem a queima, né? Pode também ter sido isso que alguém foi lá e falou com o cara. Vamos lá, ó, aqui para finalizar. No final de junho, no primeiro dia da festa islâmica do sacrifício, o iraquiano Salwan Momika, de 37 anos, pisou várias vezes em uma cópia do Alcorão em frente à principal mesquita de Estocolmo. Os caras vão lá pra frente da mesquita. Mano, família, isso aqui não se faz, família. De jeito nenhum. Os caras, além de receber autorização pra fazer um ato desse, o cara ainda faz questão de fazer na sua porta. Você imagine uma pessoa que ela é totalmente ateu, né? Aí ela perde um filho. Alguém pega a foto desse filho e fica lá pisando e queimando na frente do cara, mano. Numa camisa que seja, que pertencia ao filho. Quer dizer, isso é pra agredir. É pra mostrar, olha, eu posso fazer porque eu tenho privilégios dentro dessa sociedade podre e você não. Onde é que isso vai dar? Me diga você onde é que você acha que isso aqui vai dar, meu irmão. Então ele fez isso, pisava, né, balançando a bandeira e pisando lá o livro dos caras. Ele colocou tiras de bacon, alimento considerado impuro pelos muçulmanos, no livro e queimou algumas páginas. O ato desencadeou vários protestos violentos no mundo muçulmano.
A polícia justificou a aprovação do protesto de Momika como liberdade de expressão. Esse caso, né, o cara fez tudo isso aqui. Não, ele tá fazendo só a liberdade de expressão dele, né? Beleza. No entanto, mais tarde, abriu uma investigação sobre incitação contra um grupo étnico, uma vez que Momika realizou o ato perto de uma mesquita. Não interessa onde ele fez. Isso aí foi a gota d'água, né? Iraque, Emirados Árabes Unidos e Marrocos convocaram os embaixadores suecos para explicações, né? Encerra a matéria, família, mas sabe onde é que eles querem chegar com tudo isso aqui? Começa primeiramente queimando os livros, porque ali está a nossa maneira de pensar, a nossa maneira que a gente quer se comportar, e é difícil, falando aqui para nós da Bíblia Sagrada, mas respeitamos os outros também, não tem que queimar nada, né? Agora fazem isso por quê? Porque primeiro queima uma coisa que você respeita, que você ama, e depois quem vai ser queimado é nós mesmos. Até por essa passividade, medo e covardia das pessoas de falarem que o errado é errado. A verdadeira coragem, meus irmãos, ela nunca teve em você ser o fortão, ir lá e fazer as coisas acontecerem como se você fosse um protagonista de algum filme dos anos 90 do Sylvester Stallone. Infelizmente a realidade é outra. Nós não somos a prova de bala, nós nos machucamos, somos seres humanos, simples seres humanos. Mas a verdadeira coragem é você dizer que o errado é errado, não importa a quem. Isso é a verdadeira coragem. Não me importa o que vai acontecer por eu ter dito. Você pode fazer o que quiser comigo, porque como diz as Sagradas Escrituras, aquele que perder a vida, a ganhará. Então não importa as consequências, mas a verdade ela precisa ser dita. E é esse o ponto. Infelizmente, repito, por conta da omissão de muitos, de acharem, não, isso aí tem que acontecer, eu não preciso fazer nada, eu vou ficar na minha, é que essas coisas só avançam, meus irmãos. Infelizmente é isso, né? Chega ao ponto das autoridades agora, nesse país, na Suécia, aqui no Brasil, você vê que já está acontecendo bem parecido. Não chegou a esses extremos ainda, mas tá perto, porque nós já estamos permitindo uma turma diga o que é a verdade verdadeira e o que não é. E isso, meus irmãos, é muito perigoso, porque a própria vida, ela não existe sem liberdade. Uma vida onde você é obrigado a concordar com coisas que você não acredita, que te faz mal, e você é obrigado a isso, ela não é uma vida. A liberdade também não dá direito de você atacar, né, as outras pessoas, de ferir ninguém. Mas ela te dá o direito de dizer, isso eu não quero pra mim, isso eu não quero pra minha família. E a questão toda é essa, meus irmãos. Eles pegam alguns exemplos de pessoas que não sabem separar isso, né? Que acham, não, a liberdade de expressão eu posso atacar fulano, cicrano. E por isso é que eu entendi, né, o que o cara fez. Ele foi muito sábio, se não foi coação de alguma autoridade, ele fez por livre e espontânea vontade, ele foi muito inteligente. Porque não acharam nada demais queimar o livro sagrado dele. Então quando ele foi queimar os outros dois, aí acharam ruim. Só que o que ficou escancarado foi que as autoridades que deviam justamente zelar, né, pela liberdade de expressão de cada indivíduo, para que um não ataque o outro também, o que eles fizeram foi dar o direito de qualquer um dos lados atacar o outro lado. E me parece o que a gente já percebe aqui há muito tempo, né, que o sistema quer o povo dividido e se atacando mesmo, para que com esses ataques eles possam criar leis cada vez mais arbitrárias para o mundo. Ainda mais vindo desse lugar que você já sabe como é que tá. Enfim, meus irmãos, é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixa a tua opinião, se você tem mais alguma coisa a acrescentar, ou se você não simplesmente concorda ou não concorda, deixa aí, a gente faz questão de saber. Aqui todos são muito bem-vindos, meus irmãos, independente de onde vem, de escolha íntima. Deixa isso claro aqui, porque como você viu, meus irmãos, não é pessoas de escolha A ou B que está fazendo isso. É um sistema que vem implementando essas coisas, usando justamente as pessoas. Fiquem com Deus, meus irmãos, agora sim, fui!